Fazer trade no mercado eu garanto para você que é uma coisa extremamente chata. Pois é, a maioria vem pro mercado justamente com aquela vontade, ou depois começa a provar um pouquinho de como funciona, com aquela sensação de incentivo o tempo todo para estar em operação, super motivado, vontade de sentir aquela adrenalina, aquela dopamina que o mercado traz pra gente quando a gente está dentro de uma operação, como o caso dessa daqui, quando a gente está justamente vendo o mercado indo na nossa direção, ganhando aí, nesse caso em específico, mais de 615 dólares nesse mesmo momento, e você começa a sentir aquela euforia, aquela vontade que você quer estar sempre presente no mercado e sentir o mesmo todas as vezes. Pois é, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Eu trago para vocês então mais uma semana de operação, hoje aqui, quinta-feira já, dia 19 de fevereiro, mais ou menos agora 9h16 da manhã, e nós estamos na operação já, próximos de alcançar provavelmente o resultado que a gente precisa para passar no mundo dos testes que a gente está fazendo juntos. Depois a gente avança sobre tudo isso. Mas a minha ideia nesse vídeo não era nem falar sobre isso. Pelo contrário, a minha intenção era justamente por tudo que vinha se desenhando nessa semana e também na semana passada, tá? Mostrar para vocês como o mercado, como fazer trade não é uma montanha russa. A gente pelo menos não deveria encarar o mercado dessa forma, mas a maioria, infelizmente, vai por esse caminho. Fazer trade no mercado é algo muito chato, monótono. Maioria das vezes você vai estar aqui sentado olhando para o computador, se você é esse tipo de pessoa que gosta de ficar sentado aqui o dia inteiro olhando para os gráficos, eu odeio, então eu só jogo alarme para tudo quanto é canto, e se o alarme bater lá, eu sei que eu tenho que de fato olhar para o gráfico, ver o que está acontecendo para poder me posicionar. Nesse caso foi o que aconteceu, e vou dar um racional para vocês do que é essa operação e como é que ela está se desenvolvendo, do porquê operar. Se você já é inscrito no canal, bora chegar nesse ponto aqui. Se você já é inscrito no canal, você sabe como é que funcionam as coisas por aqui. Agora, se você não é, eu recomendo que você se inscreva para poder acompanhar essa operação e as outras que a gente faz todas as semanas basicamente. Se inscrevam também lá no Instagram, onde eu bato um papo com o pessoal. Inclusive eu falei sobre o tema desse vídeo aqui, como o mercado é chato, como as pessoas encaram operar no mercado de uma maneira incorreta, que a gente vai se aprofundar hoje por aqui. Então eu também recomendo que vocês acompanhem o conteúdo lá no Instagram e deixem um like para poder divulgar esse conteúdo para mais pessoas e mostrar que isso aqui realmente foi útil para vocês. Então, voltando um pouco mais para trás, falando dessa operação para depois a gente focar na parte de como operar no mercado. Deveria ser chato para vocês também, mas é a minha opinião e eu espero que vocês entendam justamente ela, beleza? Aprofundando então, operação clássica, olha só, mercado nas máximas, mostrando muita força depois de uma reversão, quando a gente está olhando somente para o alto, olha lá, no topo, mercado mostrando muita força de alta, e depois do nada, algumas semanas, ele começa a perder força, olhando aqui pelo semanal, então, quantas velas ele começa a mostrar fraqueza, que o mercado já não tem mais tanta força para imprimir topos e fundos mais altos, aquela clássica escadinha que o mercado vinha fazendo aqui, já não estava conseguindo mais imprimir para cima, e aí quando vem a semana passada, acontece força vendedora total. Agora, aquele movimento que eu falo também todas as semanas para vocês, a escadinha se inverteu. A gente vinha um movimento de alta, agora a gente inverteu para baixo. Qual que é a probabilidade que o mercado faça esse movimento e faça o movimento para baixo? Pode ser que depois ele reverta e faça isso para cima, pode ser que depois ele venha para cá, não importa. O que importa é que esse movimento mais provável, por enquanto, olhando pelo semanal, que a gente usa para identificar a tendência também, é esse movimento. Agora, o que eu esperava no começo da semana? O mesmo movimento pelo diário, porque a inversão de estrutura aconteceu e aconteceu com um plus, aquela cerejinha em cima do bolo que eu vou tocar para vocês aqui também. Movimento de alta, expansão. Quando ele inverte aqui, o que a gente imagina que no diário vai fazer? A mesma coisa que no semanal, aquela retração, retestar essa região, que era uma área de interesse forte no diário, com diversos suportes e resistências aqui anteriores. Média móvel mostrando que o mercado vinha perdendo força. Nível psicológico aqui de 1,083, ou seja, uma região bem importante que, seguindo aquele racional que a gente falou agora há pouco, tenderia a entregar um movimento de baixa, ou seria uma região que o mercado iria reagir. Aí, a partir disso, a gente começa a buscar as confirmações. Outra coisa importante, padrão gráfico que eu adoro, um pouco torto, mas claro ainda, um ombro, cabeça e ombro. Nada mais é, se tu tem preconceito, se não gosta, eu te entendo, porque eu também era assim, mas nada mais é do que a indicação daqui, ó, de um suporte. Nesse caso aqui ele foi rompido e vira uma resistência. Então, não te importa se é um ombro, cabeça e ombro, se tem duas cabeças ou dois ombros aqui, não interessa, o que importa é que é um suporte forte e o padrão gráfico costuma indicar isso pra gente de uma forma bem clara. Então, lá no diário, quando a gente viu esse movimento chegando aqui, botei meu alarmezinho bonito aqui dentro, esperei o mercado chegar lá e
confirmar para a gente que ele ia reagir nessa região. Assim que essa vela aqui do 4 horas fechou, fazendo um engolfo da vela anterior, essa vela aqui preta fechou às 7 horas da manhã. Assim que ela fecha, eu abro minha operação aqui, stop acima com uma margem de respiro, caso o mercado chegue aqui perto, e vambora. O objetivo é buscar esses fundos aqui. Por que esses fundos aqui? Porque no diário a gente tem esse ponto de estrutura sendo formado para romper para cá. Então, a maior probabilidade é que ele vá buscar justamente essas regiões aqui. Precisamos, para o caso específico dessa conta que a gente está operando juntos, aqui, nesse teste? Não. Basicamente, precisa de um 2,5 de risco-retorno aqui para a gente poder passar na prova. Então, nesse caso em específico, essa operação já está com o take profit posicionado por aqui, para justamente aproveitar, caso o mercado passe ali, ele já fecha a operação e a gente avança com a última fase dessa prova, para poder utilizar ela na conta real. Então, pessoal, o que vocês precisam ter? Aquele clássico, a visão que eu sempre falo. O mercado se move em ondas, em escadinhas. Se ele rompe para baixo, ele vai fazer esse movimento de baixo. O que ele está fazendo aqui? Mesmo esquema, ele fez aquele movimento de escada para cima e para baixo, rompeu a área de interesse, voltou para testar. É o clássico rompimento, reteste, entrada, baixa. Todas as operações que eu postei no canal aqui são com esse mesmo movimento. Normalmente uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, essa operacional acontece. No começo de ano agora está mais devagar, está um pouquinho mais complexo encontrar pares com essa mesma operacional, mas eles estão aí para quem tem paciência para capturar esses movimentos. E é por isso que eu quero tocar com vocês justamente nesse ponto, porque eu não clicava mais ou menos no comecinho desse mês. Acredito que foi ali pelo lado do dia 2 ou dia 3. Vamos até confirmar isso agora. Ó, galera, tá aqui o calendário que eu queria mostrar para vocês. Essa foi a última vez que eu cliquei no mercado, fiz uma operação. Essa operação, inclusive, que está registrada, foi feita junto com vocês, GBP-CHF, no dia 5 de fevereiro de 2026, uma quinta-feira. Foi o último dia que eu tinha dado um clique no mercado. Ou seja, semana passada, nenhuma operação, e essa semana só foi aparecer uma entrada na quinta-feira. Ou seja, eu estava indo para 2 semanas inteiras aqui, basicamente, sem pegar uma entrada. E como é que eu tava? Nervoso, irritado, cara, angustiado? Não. O mercado é assim, ainda mais nesse começo de ano que anda bem devagar, tá? Mas eu quero reforçar para vocês que essa é a visão que vocês têm que ter. O mercado não é algo super empolgante. Por mais que tu opere, cara, eu tô falando a minha forma de operar aqui no swing trade, mas tu pode operar no M1, no M5, não me interessa. O que interessa é que não são todos os dias que tem operação. Para mim, para quem faz swing trade, pode entender que às vezes tem semanas que não vão haver operação. Também é verdade, para quem opera time frames menores, podem ter semanas que vocês não vão clicar se vocês forem disciplinados e entenderem o plano de trade de vocês. Então, não operar também é operar e é preservar o capital de vocês. Esse é o mais importante. Quero reforçar também porque a gente está fazendo esse teste juntos e eu quero mostrar esse racional porque muita gente falha aqui, entendendo que tem que operar todo dia, que tem que fazer operação toda hora, tem que ser super agressivo. A gente nesse teste, inclusive, que estamos fazendo com um risco-retorno, uma operação um pouco mais agressiva no sentido de ter colocado 2% por operação desde o começo, ao invés de 1% só, para poder passar nesse teste mais rápido. Mas a gente é conservadores nas entradas para poder pegar as melhores possíveis e somente as que estão 100% dentro do plano de trade. Meu que eu acabei de mostrar para vocês como ele funciona na prática e vocês deveriam ter a mesma visão quando forem operar. Apenas operações dentro do plano de vocês e que façam sentido, não importa quantos dias, quantas datas para trás vocês estejam sem operar. Esse é o principal. Beleza, galera? Só para mostrar para vocês então que por enquanto a gente está no mesmo caso ali com $630, o mercado está mais ou menos na mesma região ainda. Hoje é quinta-feira, se o mercado chegar lá e bater no take profit, eu abro o gráfico e mostro para vocês de novo mais tarde. Caso não, eu mostro aí ao longo da semana, tem até amanhã para essa operação desenvolver e na direção que a gente busca. Aí a gente avalia se vai deixar aberta ou não a operação durante o final de semana, mas isso a gente fala mais para frente, primeira parte do vídeo, a gente já alinhou por aqui. Tá aí, né? Preciso falar alguma coisa? Já dá pra ver tudo, né? Tá, vai. Eu preciso falar uma coisa, preciso explicar pra vocês o que aconteceu aqui. Mas, infelizmente, aquilo, né? O mercado não fez nem de perto o que estava fazendo na quinta-feira. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Olha só. Sábado de manhã, 6 da manhã agora. Tô aqui gravando pra vocês, mostrando o que aconteceu da operação ali entre quinta e sexta-feira. Porque o mercado não foi nem um pouco na direção que ele estava quando eu comecei a gravar para vocês. E mostrei justamente que a gente estava nessa região aqui já, assim, metade do caminho para alcançar os objetivos. O mercado literalmente depois só fez essa reversão.
voltou para o ponto de entrada, na verdade chegou bem perto até do stop. Não, esse resultado aqui não foi por conta de spread, nem nada do tipo assim. Eu literalmente fechei a operação ontem ainda, finalzinho do dia, nesse ponto. Basicamente onde está aqui no gráfico era 6 e pouquinho. Por quê? Porque eu não fico posicionado durante o final de semana. Eu não fico com a operação aberta durante o final de semana, a não ser que a gente estivesse de fato nessa região que a gente estava aqui ainda na quinta-feira, ou mais próximo, mais distante dessa região onde é o drawdown e principalmente o stop. Por quê? Eu outras vezes já tomei stop algumas vezes com um preço próximo até nessa região, um pouco mais distante. E, cara, o spread domingo à noite é forte. Eu já tomei no euro e USD para vocês verem, a maior parte de negociação no mercado Forex como um todo, e o spread alcançou aqui. Então eu não gosto de ficar posicionado durante o final de semana, às vezes até o viés acaba mudando, mas eu decidi encerrar essa posição basicamente no 0 a 0. Ela deu aqui 0,4, 0,5% aí de loss para trás para conta, infelizmente, porque em termos de custos da operação foi bem alto, tá? Foi 74 de loss ali, basicamente um 0 a 0 para conta em si, mais 8 dólares de swap, mais 14 de taxas, então é bem custosa a operação como um todo. Imagina, para vocês verem, isso ainda foi ali entre quinta e sexta-feira. Imagina passar o final de semana com essa posição, quanto de custo em si teria, mais ficar posicionado e correr o risco aqui de tomar um stop que não existiu, tá? Podem ter certeza, se o preço fizer esse movimento aqui, ou próximo dessa região, no domingo à noite, esse stop aqui seria acionado com toda certeza. Então, preferi basicamente encerrar a posição ali no break-even, tomar um pouquinho para trás a conta e aguardar que durante a semana agora a gente tenha a possibilidade de alcançar o mesmo resultado, só que entrar de novo na operação. Porque a gente já tem confirmações aqui do mercado reagindo a 2 vezes na vela do diário na mesma região. Ou seja, agora na próxima semana, segunda-feira, cedo, ali pelas 5 da manhã, já vou estar aqui na frente do gráfico e vou buscar o mesmo movimento. Provavelmente ele vai bem para cima, para baixo, vamos ver o que vai acontecer durante o domingo à noite. E segunda de manhã cedo, ele mostrando os gatilhos corretos, a gente já vai pegar a posição por aqui, nesse mesmo ponto. Claro, pode ser, a gente corre o risco, o mercado ir embora, sem a gente, sem conseguir entrar de novo, e faz parte, mas eu preferi do que arriscar a conta e tomar um stop que não existiu, na verdade, que poderia ser por conta do spread, ou simplesmente ele vai voltar a limpar essa liquidez aqui em cima, querendo ou não, ele já deixou desde quinta-feira essas regiões aqui, que ele pode sim muito bem ir ali buscar, limpar essa liquidez, e aí depois voltar e a gente consegue pegar e operar em cima. Então eu vou esperar basicamente a mesma coisa, um novo candle de confirmação, quase que o que ele fez aqui ainda na sexta-feira à noite, e aí confirmar para a gente poder pegar a mesma posição, ou algo muito parecido com os alvos aqui embaixo. Veja como ele reagiu forte nessa região aqui, é mais ou menos preço de 182 a cotação do euro contra o ien japonês, então tem esse problema, mas faz parte. É melhor do que arriscar a conta agora que a gente está basicamente uma entrada, uma operação de passar da conta, então vamos com calma, bem tranquilamente, sem estresse, faz parte o mercado fazer esse tipo de movimento e eu, tá dentro do meu plano de trade, tudo que eu fiz aqui foi literalmente seguir o meu plano e eu gosto de ser bem transparente com vocês, então recomendo que acompanhem o conteúdo por aqui, porque querendo ou não, mostra exatamente como funciona a realidade de um trader, nem sempre é as mil maravilhas que o pessoal vê só pelo Instagram e tudo mais. Beleza, pessoal? Falando no Instagram, então, recomendo que vocês sigam por lá, pra gente poder bater um papo e trocar uma ideia. Toda sexta-feira eu costumo abrir uma caixinha de perguntas. Agora você tá vendo esse vídeo aqui, tá rolando uma lá no meu Instagram. E também se inscreva no canal para mais vídeos como esse, para acompanhar como vai ser a semana que vem. E deixem um like para poder divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Ah, e o último detalhe, tem muita gente que tem dificuldade de mandar mensagem no direct. Eu sempre deixo um link aqui embaixo na descrição, para quem quer mandar ali num formulário, explicar quais são as suas dúvidas, suas dificuldades, a gente poder trocar uma ideia, principalmente nessa parte psicológica, que o pessoal tem mais dificuldade de avançar como um todo, e é onde eu consigo ajudar, às vezes, com um pouco mais de foco, já que aqui no conteúdo do YouTube fica um pouco mais complexo, embora o operacional também esteja para vocês. Beleza, galera? Desejo para vocês aí uma ótima semana, um ótimo final de semana agora, bons trades, e até o próximo vídeo.